Por que teimamos em consertar o passado? Por que nós temos essa sina que depois de cada atitude pensada ou não pensada, nós queremos voltar atrás para consertar? O interessante é que nós temos esse tipo de pensamento do tempo quebrado faz muito tempo, né? A concepção de tempo linear nós temos baseada em Aristóteles e a constituição do tempo de caráter mecânico, né? Devemos, graças ao positivismo, que temos essa sequência de número do qual que ele é marcado, né? Interessante que depois da Revolução Industrial, né, depois que se formatou o tempo como nós conhecemos, o ser humano não tem mais tempo, mais para nada, né? Ele tem a mania de querer resolver tudo em curto espaço de tempo. A Revolução Industrial ela nasceu praticamente assim, né? Você resolver tudo em grandes escalas, em poucos espaços de tempo. A partir daí que nasce o conceito do relógio, né? Como nós utilizamos hoje, né? Então, a partir desses conceitos, nós começamos a ter uma concepção do tempo como se você pudesse resolver tudo em um curto espaço de tempo. E também por causa da revolução da internet, mais ainda, recebemos mais informações em um curto espaço de tempo. E com isso não temos tempo para assimilar todas as informações. E com isso nossos pensamentos se tornam cada vez mais rasos e sem substancialidade nenhuma. Então, cada tipo de informação que temos, nós apenas mimetizamos. Aquilo que lemos nas redes sociais, aquilo que vemos nas televisões. Porque constantemente nós somos bombardeados de informações. Mas uma coisa interessante no tocante ao tempo, pensamos que podemos encurtar o tempo, remediar o tempo e voltar no tempo. Né? Nós temos uma certa falácia dentro do livre-arbítrio, do qual que nós temos essa liberdade. Temos uma liberdade, mas ela é muito restrita. Não sabemos aquilo que nos impulsiona a escolher e não sabemos as consequências das nossas escolhas, né? E visto cada ato que tomamos até com uma certa cautela, com cuidado de não falar besteira ou agir precipitadamente. Mas a cada escolha que nós fazemos, né, nós sempre entraremos num universo totalmente angustiante. E muitas vezes é isso que ensina Søren Kierkegaard, né, que ele fala o seguinte: se você não escolhe, você cria angústia. E ao mesmo tempo que você escolhe, você também cria angústia. Então, entramos nessa falácia, né? Por exemplo, se pudéssemos voltar no tempo, será que estaríamos melhor? Estaríamos melhor? Não, na verdade. Estaríamos em uma situação totalmente diferente. Você pode conjecturar mesmo, até mesmo uma fábula, né? De um homem que entra num bar e ele vê 5 deles. Ele vê 5 pessoas dele, né? Ele vê 5 imagens dele, na verdade, né? Em 5 situações diferentes dentro de um bar. Ele vê, por exemplo, uma situação dele sentado bebendo, outra situação, né, jogando snooker, ou outra situação, vamos dizer, vamos falar 3, né? Que é melhor, senão fica muito longo o vídeo. Uma situação bebendo, outra situação jogando snooker e outra situação que é ele mesmo que vê os seus 2 livros de história. Se ele chegasse perto dele, ele faria até mesmo essa pergunta: por que você está tão triste e cabisbaixo? Ele simplesmente fala: nossa, eu não deveria tomar essa atitude levado com fervor, né? Com o calor do tempo. Porque se eu tivesse pensado, né, mais, eu não estaria aqui, né, bebendo, soltando as minhas mágoas.
Aí ele pega, ele vê outra imagem sua, né? Apenas essa alegoria, né, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ele vê outra pessoa jogando snook feliz. Aí ele fala bem assim: nossa, ainda bem que eu tomei aquela atitude, né? Porque se eu não saísse daquela situação, eu não saberia como eu estava. Então você vê que nessa pequena fábula há uma pequena ilustração de que o homem ele se divide em três, né? Ele é o fator independente da história que ele vê. Se ele tivesse tomado uma determinada situação, tomado atitude ou não, né? E com isso que nós poderemos aprender? Poderemos aprender aquilo que Kierkegaard fala: tudo que você faz, todo tipo de ação que você faz é remediado por um fator histórico que te impulsiona. Em todo caso, é o que você não saberá do futuro, então que o futuro é incerto e que você sempre vai ficar dividido entre o que fazer e o que não fazer em uma determinada escolha. Então isso sempre se remete a um campo totalmente angustiante. As probabilidades de certo fato acontecer muitas vezes não dependem da sua escolha. Há um fator histórico, há um fator de forças, né, que impulsionam tanto a sua escolha como a consequência da sua escolha. E muitas vezes acreditamos que somos os senhores da nossa história, né? Mas muitas vezes nem tanto, porque tem fatores que fogem, né, da nossa capacidade de escolha. E muitas vezes entramos nessa espécie de culpa, né? Porque eu fiz ou porque eu não fiz. Na verdade, nós não sabemos, porque o mundo desconhecido sempre estará encoberto aos nossos olhos, independente das escolhas que fazemos.